O teto da minha casa respira quando ele chega. Eu sei que parece coisa de gente louca, mas eu juro, eu não era assim antes do Miguel. Naquela época, eu só estava cansada. Cansada do trabalho, cansada dos ônibus lotados, cansada das noites que terminavam em silêncio pesado na mesa da cozinha. Eu trabalhava como assistente administrativa numa clínica pequena. Nada demais. Papel, planilha, café morno, gente reclamando de espera, gente com pressa, gente que olhava pelo meu corpo como se eu fosse parte do balcão. A minha rotina era simples. Acordar às 6, banho rápido, café com pão na chapa. Meu marido, o Daniel, já com o celular na mão, sempre com uma notícia urgente para comentar, sempre com pouca paciência para olhar para mim. Eu olhava para ele e pensava, foi isso, é isso. É assim que minha vida vai ser até o fim. A gente estava junto há 8 anos. Nunca faltou respeito. Nunca faltou comida. Nunca faltou conta para pagar. Mas faltava alguma coisa. Eu não sabia dar nome. Às vezes eu chamava de saudade de mim mesma. A nossa casa era um apartamento antigo. 2 quartos. Sala pequena, cozinha comprida, um corredor estreito que fazia eco. Eu sempre achei aquele eco meio exagerado, mas era só isso. Um detalhe. Até o Miguel. Ele apareceu primeiro no meu ouvido. A voz dele. Não pessoalmente, pelo telefone. Ele ligou na clínica. Queria marcar uma consulta para o pai. Falou meu nome como se me conhecesse. Como se estivesse me vendo. Oi, Júlia. Tudo bem? Consegue encaixar meu pai ainda essa semana? Eu olhei para a tela do computador. Meu crachá. Meu nome. Mas eu não tinha me apresentado. Eu respondi meio travada. Quem te passou meu nome? Ele deu uma risadinha curta. Você mesma, um tempo atrás. Você não lembra de mim? Eu não lembrava. Só que a voz dele ficou na minha cabeça o dia todo. Firme, calma, com um jeito de quem sabe exatamente o que está fazendo. Eu fiquei irritada comigo por isso. Era só um paciente, um filho de paciente. Mas eu cheguei em casa ainda pensando nele. O Daniel estava sentado no sofá. Televisão alta. Meio copo de cerveja na mão. Me olhou sem tirar o corpo daquela posição. Demorou hoje. Trânsito? Eu respondi automático. Sim, trânsito. E ouvi a minha própria voz distante. Como se o Pepe Azeu estivesse assistindo a minha vida de fora. Eu deixei a bolsa na cadeira. Tirei o tênis. A cozinha já estava com louça na pia. Eu não reclamei. Fui lavando. Enquanto eu passava a esponja num prato engordurado, a voz do Miguel voltou na minha cabeça. Oi, Júlia. Você não lembra de mim? E alguma coisa em mim respondeu. Eu devia lembrar. Naquela noite eu não dormi direito. Eu acordava o tempo todo, com uma sensação esquisita. Como se tivesse alguém em pé na porta do quarto, só olhando. Eu abri o olho e só via o escuro. O Daniel roncando do meu lado. A cortina mexendo de leve com o vento. Nada demais. Mas o meu corpo ficava pronto. Como o bicho no mato. A pele arrepia. O ouvido procura barulho. O coração corre sem saber por quê. De manhã eu levantei com olheira. Cheguei na clínica e sentei no meu posto. A cadeira de sempre. A tela de sempre. O barulho do ar-condicionado que fazia um chiado fino. A secretária ao lado falando alto no telefone. Tudo igual. Até a porta abrir. Eu não precisava olhar para saber que era ele. Eu senti um peso diferente no ar. Um silêncio que entrou junto com os passos. Eu olhei. Ele estava ali, em pé, na minha frente, como se fosse normal. Eu conheço aquele rosto, mas eu não sabia de onde. Uma mistura de déjà vu com um sonho esquecido. Ele era mais ou menos da minha idade, talvez um pouco mais velho. Camisa simples, relógio discreto, nada de marcante demais. Mas o jeito que ele me encarou, parecia que a gente estava continuando uma conversa antiga. Ele sorriu. Eu disse que você não ia lembrar.
Eu respirei fundo. Você já foi atendido aqui? Ele balançou a cabeça. Não, a gente se conheceu num outro lugar. Eu tentei puxar algum rosto da memória. Curso antigo, colégio, faculdade, trabalho passado, nada. Ele viu minha confusão. Apoiou os 2 braços no balcão. Chegou um pouco mais perto. Posso só pedir uma coisa? Me chama de Miguel. Só isso já é suficiente por hoje. Eu gelei por dentro. Ele falava como se já tivesse intimidade. Mas não havia nada concreto que eu pudesse apontar como ameaça. Ele não estava flertando. Não estava sendo grosseiro. Só parecia confortável demais comigo. Eu marquei a consulta do pai dele. Dei as opções de horário. Ele escolheu sem hesitar. Enquanto digitava no sistema, eu senti. Os pelos dos meus braços levantaram, como se alguém tivesse passado muito perto de mim sem encostar. Eu olhei para o lado, nada. Quando voltei a olhar para ele, ele estava com os olhos presos nos meus. Não de um jeito invasivo, mas de um jeito estável demais. Firme demais. Como quem está conferindo alguma coisa. Ele pegou a senha. Obrigado, Júlia. Virou as costas. Foi se sentar com o pai dele na cadeira de plástico da recepção. E foi ali, naquele momento, com ele sentado do outro lado da sala, que eu senti a primeira estranheza real. A sensação de estar sendo observada, não só por ele, era outra coisa. Como se a clínica inteira estivesse me olhando. Como se as paredes tivessem olhos. Eu piscava mais devagar. O barulho do ar-condicionado ficava mais alto. As vozes das pessoas pareciam um pouco atrasadas. Eu mexia no teclado e sentia que as minhas mãos não eram minhas. Foi rápido. Uns 3 segundos no máximo. Mas foi suficiente para alguma coisa dentro de mim mudar. Naquele dia. Quando eu cheguei em casa, o teto da sala parecia um pouco mais baixo. Eu perguntei para o Daniel, você acha que esse apartamento está mais abafado? Ele nem tirou os olhos do celular. É calor, normal. Eu fiquei olhando para o teto, a pintura antiga, as pequenas rachaduras que eu nunca tinha notado. E pensei em como ele tinha dito meu nome. Júlia, como se fosse uma lembrança antiga, não uma informação nova. Naquela noite, antes de dormir, eu peguei meu celular, abri a câmera frontal, fiquei me encarando em silêncio. Eu não conseguia explicar, mas tinha uma sensação de que, em algum lugar, alguém estava me assistindo naquele momento, com a mesma calma que o Miguel me olhava. Eu fui para a cama inquieta, deitada de lado. O Daniel já virado para o outro lado, focado num vídeo qualquer. Apaguei a luz, fechei os olhos e pela primeira vez, eu ouvi. Não era barulho de vizinho, nem vento, nem água nos canos. Era meu teto, respirando, um estalo longo, como se o gesso estivesse expandindo, depois um outro, um rangido controlado, como se a estrutura inteira tivesse se ajustando, para acomodar alguma coisa nova. Eu fiquei imóvel, virei o rosto devagar, olhei para cima. O teto estava igual, mas eu senti. Ele estava mais pesado, mais presente, como se tivesse acordado. Eu só percebi que estava aprendendo a mear a respiração quando o Daniel reclamou. Você tá tensa por quê? Dorme, Júlia. Acorda cedo amanhã. Eu voltei a respirar, mas não consegui dormir direito. Na manhã seguinte, quando levantei, o corredor parecia mais comprido, o eco parecia mais lento. E a sensação de estar sendo observada. Não tinha ficado na clínica, ela tinha vindo comigo. Os dias seguintes foram um arrasto. Eu fingia normalidade no trabalho. Bom dia mecânico para todo mundo. Café que eu esquecia de tomar. Pilha de fichas para organizar. Mas a minha cabeça estava dividida. Metade no balcão. Metade naquela sensação estranha que parecia ter grudado em mim. O Miguel voltou na semana seguinte com o pai. Eu sabia que ele ia aparecer.
Tinha o nome dele na agenda. Mesmo assim, quando ele entrou, meu coração pulou um compasso. Eu tentei parecer natural. Era só mais um acompanhante. Mas eu sentia um tipo de expectativa no ar, como se a sala estivesse esperando alguma coisa. Dessa vez ele não se aproximou logo. Ficou na recepção, falando com o pai, mexendo no celular. Mas eu sentia, o tempo todo, o olhar dele vindo e voltando, como quem observa pelo canto do olho. Em um momento que a recepção esvaziou, ele se aproximou de novo, apoiado no balcão. Você tá mais pálida hoje. Tá tudo bem? Eu me assustei com a pergunta. Ninguém repara em mim desse jeito. Nem o Daniel reparava. Eu respondi rápido demais. Tô, só cansada. Ele não pareceu acreditar, mas não insistiu. Cansaço, às vezes, é só uma forma educada de chamar outra coisa. Eu franzi a testa. Outra coisa o quê? Ele deu de ombros. Depende do que você anda fingindo que não vê. Eu abri a boca para retrucar, mas a porta da sala do médico se abriu. Chamaram o pai dele. Ele se afastou com um sorriso breve. Depois a gente continua essa conversa. Eu não tinha começado conversa nenhuma, mas ele falava como se tivesse. E naquele dia eu percebi outra coisa. Toda vez que ele chegava perto do balcão, o barulho do ar-condicionado diminuía. As pessoas em volta pareciam ficar mais devagar, como se o tempo desse uma puxada. Eu passei a reparar na presença dele de forma doentia. Quanto tempo ele demorava no banheiro? Quantas vezes cruzava de perna? Se tinha mania de mexer nas unhas. Nada se destacava, nada marcante demais. Mas justamente por isso, era perturbador. Era como olhar para alguém que encaixa demais na cena, que se mistura demais, como se sempre tivesse estado ali, mesmo você sabendo que não, em casa. O teto continuava respirando à noite. No terceiro dia, eu contei para o Daniel, mas não tudo. Só a parte que parecia menos absurda. Eu tô achando esse apartamento estranho. Parece que as paredes fazem mais barulho. Ele nem desligou a televisão. Velha, construção antiga é assim mesmo. A gente se acostuma. Eu quase falei. Não é só barulho. É sensação. Mas engoli. Em vez disso, comecei a criar pequenos testes sozinha. Um dia meio eu sentei na sala e desliguei tudo. Televisão, luz, celular. Fiquei no escuro quase total. Só a claridade fraca da janela da cozinha. Eu me sentei no sofá, pés no chão frio, mãos no colo, e esperei. Primeiro veio o silêncio grosso. Aqueles segundos em que o ouvido reclama da falta de som. Depois comecei a ouvir coisas que normalmente ou de repente eu não percebia. O vizinho de cima já arrastando cadeira. Um carro freando lá longe. O latido ocasional de um cachorro. E por baixo de tudo, um estalo muito leve, acima de mim, como se o teto estivesse acomodando um peso invisível. Eu olhei para cima. Não tinha nada diferente, mas eu sentia o foco, como se o apartamento inteiro apontasse para o lugar exato onde eu estava sentada. Era como estar num palco, sozinha, sem plateia visível, mas sabendo que alguém observava. Eu levantei de repente, acendi a luz, o corpo inteiro arrepiado, o coração disparado sem motivo objetivo. Naquela noite, eu tive um sonho. Eu estava sentada na recepção da clínica, sozinha, sem paciente, sem telefone, sem nada. O relógio de parede estava parado, as plantinhas de plástico estavam murchas e a porta da rua estava aberta. Mas do lado de fora não havia rua, não havia carros, não havia prédio. Só um corredor igual ao da minha casa, comprido demais. E no final daquele corredor, uma porta entreaberta. Eu sabia que atrás daquela porta tinha alguém. Alguém que me esperava há muito tempo. Alguém que sabia coisas sobre mim que eu mesma não sabia. Eu escutava uma respiração, mas não era a minha.
Nem era de um corpo só. Parecia a respiração de um lugar. Quando eu comecei a andar em direção à porta, acordei, encharcada de suor, o teto do quarto imóvel. Mas eu jurava que tinha acabado de ver ele levantar e voltar para o lugar. Eu sentei na cama. O Daniel dormia pesado. Olhei para o criado mudo, meu celular piscando uma notificação. Peguei. Não era mensagem de ninguém. Era só um lembrete antigo. Uma nota que eu mesma tinha escrito e esquecido. Estava escrito: "Não volta lá." Eu congelei. Eu não lembrava de ter escrito aquilo. Não volta aonde? Quando? Por quê? Minha mente começou a puxar lentamente um fio de memória. Um lugar com cheiro de desinfetante forte, piso frio, uma janela alta e meu próprio reflexo, com um corte pequeno na sobrancelha, mas antes que eu conseguisse montar a cena. O Daniel resmungou do meu lado. "Desliga isso! A luz está na minha cara!" Eu apertei o botão. A tela apagou e o resto daquela memória se recolheu de novo no dia seguinte. Eu levei o celular para o trabalho com aquela nota na cabeça. Abri o bloco de notas inteiro. Quase tudo eram coisas comuns. Lista de compra, senha de Wi-Fi, uma frase solta que eu tinha anotado de um livro. E aquela: "Não volta lá", na hora do almoço. Eu estava sozinha na copa da clínica, com um pote de comida esquentando no micro-ondas e a cabeça girando. Foi quando meu Miguel entrou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não deveria estar ali. A consulta do pai dele era só no dia seguinte, mas ele entrou com uma sacola na mão. "Trouxe uns pães de queijo. A moça da recepção disse que você estava aqui." Eu me levantei um pouco surpresa. "Você entrou até aqui? Isso aqui é a área dos funcionários." Ele deu um sorriso pequeno. "Eu sei, me desculpa. Eu prometo que não encosto em nada. É só que eu precisava falar com você um minuto." Eu fiquei em pé, mão no encosto da cadeira. A sensação de ser observada ficou mais forte. Mas agora não parecia que vinha do teto, nem do corredor. Parecia que vinha de dentro dele. Ele colocou a sacola na mesa. Sentou na minha frente sem pedir permissão. Abriu a sacola devagar. O cheiro do pão de queijo quente invadiu a sala. Ele empurrou a sacola na minha direção. "Você não está comendo direito." Eu ri nervosa. "Como você sabe?" Ele me olhou sério. "Eu sei." Ficamos alguns segundos em silêncio. Eu não queria ser grossa, mas tudo em mim gritava que aquele homem sabia mais sobre mim do que deveria. Eu perguntei: "De onde você me conhece?" Ele respirou fundo, passou a mão no rosto. Olhou ao redor como se conferisse se tinha alguém ouvindo. Depois falou baixo: "Você não lembra mesmo. Isso complica." Eu senti um gelo subir pela coluna. "Complica o quê?" Ele me encarou. "Complica para você entender o que está acontecendo." Eu franzi a testa. "O que exatamente você acha que está acontecendo?" Ele inclinou levemente a cabeça. "Você anda dormindo mal, se sentindo observada, certo?" Meu corpo inteiro travou. Eu não tinha contado isso para ninguém. Antes que eu respondesse, a porta da copa se abriu. Uma enfermeira entrou. Olhou surpresa. "Ah, desculpa. Tô atrapalhando?" Miguel levantou rápido. Pegou a sacola. Deixou um pão de queijo separado na mesa. "Come esse. Depois a gente conversa. Com calma." Saiu sem olhar para trás, enquanto eu permanecia ali, parada, com a sensação de que alguém tinha aberto uma fresta de porta dentro da minha cabeça e tinha recuado antes de deixar a luz entrar inteira naquela noite. Eu cheguei em casa e olhei para o teto da sala. Estava um pouco mais escuro, como se tivesse absorvido alguma coisa. Eu falei em voz alta: "Se tem alguém aí, fala logo." A minha voz soou estranha, como se viesse de longe. Nada respondeu, mas o teto estalou de novo, devagar, como um peito enchendo de ar. E na mesma hora, meu celular vibrou, uma mensagem desconhecida.
sem foto, sem nome, só o número. Estava escrito: "Você não devia ter voltado." Eu fiquei olhando aquela mensagem com o dedo tremendo. Você não devia ter voltado. Voltar para onde? Eu não tinha ido a lugar nenhum, pelo menos não conscientemente. Eu mostrei o celular para o Daniel, por impulso. Olha isso, mensagem estranha. Ele mal tirou o olho da televisão. Spam, golpe, bloqueia. Bloqueia. Era o que eu fazia com tudo que não queria pensar. Eu apertava um botão imaginário, joga para longe. Finge que não é com você. Mas não era tão simples, porque aquela frase não era genérica, era íntima. Você não devia ter voltado. Como se o Theo tivesse quebrado uma regra antiga. Eu fui até a cozinha, levei o celular junto, sentei à mesa, fiquei encarando a tela vazia da conversa. Digitei. Voltei de onde? Apaguei, redigitei. Quem é você? Enviei. O visto azul apareceu rápido. O coração disparou. Eu contei mentalmente. 1, 2, 3, 4, nada. A resposta só veio meia hora depois. Eu já estava quase desistindo. Já tinha até ido tomar banho. Quando ouvi o bip, saí do banheiro com a toalha lá ainda enrolada no corpo. Peguei o celular. Uma frase só. Da última vez você não lembra da saída. Agora tá lembrando da entrada. Aquele jeito de falar me lembrou o Miguel, mas o número não era dele. Eu nem tinha o número dele. E por que eu automaticamente associei a ele? Eu nem sabia. Voltei para a sala. O Daniel mexia no celular. Outra tela, outro mundo. Eu pensei em montar trafa, em mostrar de novo. Mas ele ia dizer o mesmo. Spam, golpe, bloqueia. Eu guardei para mim. Deitei na cama mais tarde, com a luz apagada. O teto do quarto silencioso por enquanto. Fechei os olhos, voltei àquela nota no bloco de notas. Não volta lá. E a mensagem. Você não devia ter voltado. Voltar. Lá. Uma palavra começou a ganhar forma na minha cabeça. Clínica, mas não a clínica onde eu trabalhava agora. Outra, com cheiro mais forte. Com paredes mais brancas. Com janelas que não abriam. Minha respiração ficou mais curta. Uma imagem solta veio. Eu sentada numa cama estreita, com lençol áspero, um copo de plástico na mão. E alguém na porta, observando. Eu abri os olhos rápido. O quarto normal. O Daniel roncando. O teto parado. Mas eu sabia. Tinha alguma coisa da minha história que eu tinha empurrado tão para longe, que agora estava voltando por conta própria. No dia seguinte. Eu cheguei na clínica disposta a falar com o Miguel, fosse lá quem ele fosse na minha vida. Eu precisava de respostas, nem que fossem meias respostas. Mas ele não apareceu. O pai dele também não. Consulta remarcada. Sem explicação, sem justificativa. Só não vai poder vir hoje, frio pelo telefone. E eu comecei a reparar numa coisa diferente. Todo mundo ao meu redor seguia em frente. Agenda cheia. Gente reclamando de horário. Colega falando de série nova. Mas entre uma fala e outra, eu via pequenos cortes na realidade. Uma senhora que estava de pé na fila. Pisca. E no segundo seguinte, está um passo para o lado. Sem ter dado o passo, um copo de plástico em cima do balcão. Eu vi quando alguém colocou. Pisca. E ele está um pouco mais perto da borda. E quando eu olhava para o relógio de parede, os ponteiros pareciam se mexer aos saltos, nunca contínuos. Como se o tempo tivesse pequenos buracos. Eu pensei que estava ficando louca. Comecei a anotar num papel tudo o que eu achava estranho. Copo mexeu. Senhora pulou. Ponteiro salta. Teto respira. A lista parecia coisa de criança, mas me ajudava a não achar que era tudo sonho. No meio da tarde, enquanto eu digitava o cadastro de um paciente, senti uma presença atrás de mim. Não era físico, era aquele arrepio específico de alguém muito perto. Antes de virar, eu ouvi a voz dele.
Você sempre gostou de anotar as coisas estranhas. Eu virei rápido. Não era o Miguel. Era um senhor que eu nunca tinha visto. Talvez uns 60 e poucos anos. Cabelo ralo, olheiras profundas. Ele me olhava com calma, como se me conhecesse há anos. Eu tentei disfarçar. Posso ajudar? Ele inclinou um pouco a cabeça. Você não lembra de mim também, né? Aquela frase, de novo. Eu travei. Eu deveria? Ele deu um sorriso sem alegria. Não é culpa sua. Foi assim que eles decidiram. Eu senti o chão falhar por um segundo. Eles quem? Ele se aproximou um pouco, baixou a voz. O Miguel não devia ter vindo sozinho falar com você. Ele sempre foi impulsivo. Meu coração disparou. Você conhece o Miguel? Ele respirou fundo. Conheço você. Há muito mais tempo do que você imagina. Eu olhei em volta. A recepção cheia. Gente conversando. Telefone tocando. Parecia errado uma conversa daquela natureza acontecer ali, no meio do mundo real. Eu cochichei. Quem é o senhor? Ele olhou para o corredor que levava às salas. Não sou nada. Só alguém que assina coisas que você não sabe que existem. Eu não entendi. Ou melhor, uma parte de mim entendeu. E decidiu fingir que não. Ele viu meu olhar perdido. Você começou a sentir, não é? Eu fingi ignorância. Senti o quê? Ele mudou o peso do corpo de um pé para o outro, como quem se prepara para uma notícia difícil. A diferença entre o que é vivido e o que é assistido. Eu engoli seco. Eu não estou entendendo. Ele apontou discretamente para o teto da clínica. Você já reparou que aquele ponto ali em cima da sua mesa tem uma mancha que parece um olho? Eu olhei sem querer, bem acima da minha posição de trabalho. Tinha uma mancha de umidade. Eu já tinha visto antes, mas nunca com aquele recorte, naquele momento. A forma fez sentido demais. O contorno parecia uma pálpebra. A sombra interna parecia uma íris, um olho enorme, direcionado para mim. Eu desviei o olhar rápido. Isso é infiltração, ele concordou. É, mas é também outra coisa. Depende de quem está olhando. Eu comecei a tremer. Olha, eu estou trabalhando. Se o senhor quiser marcar consulta... Ele me interrompeu. Você recebeu mensagem ontem à noite. Eu sei. E não foi spam. Eu deixei cair a caneta da mão. Como você sabe disso? Ele respirou fundo. Porque eu ajudei a escrever uma parte do texto, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A enfermeira me chamou. Júlia, tem alguém pedindo ficha aqui. Eu virei para atender. Olhei para o lado de novo. O senhor tinha sumido. Não dava tempo dele ter saído. Eu teria visto, teria ouvido, mas ele não estava em nenhum canto. Eu fui para o banheiro, fechei a porta, me olhei no espelho, meu rosto normal, um pouco mais pálido, olheiras mais fundas. E, de repente, por um segundo, eu juro, eu vi outra coisa. Não era a minha make-imagem, era eu, no mesmo espelho, mas com uma pulseira de hospital no pulso, com o cabelo mais curto, com o olhar vazio, atrás, naquele reflexo que não podia ser real. O Miguel estava encostado na porta, como se estivesse ali há muito tempo. Pisca. Voltei ao meu rosto normal, sozinha no banheiro, sem pulseira, sem ele. Eu apoiei as duas mãos na pia, uma vontade enorme de chorar, mas o choro travado, só um nó no peito. Peguei o celular, abri a conversa do número desconhecido, escrevi. O que eu não devia ter voltado a sei lá fazer? Demorei para enviar. Quando enviei, a resposta veio em menos de 1 minuto. Você não devia ter voltado a lembrar. Naquela noite eu não fui direto para casa. Peguei um ônibus ao contrário, de propósito. Deixei meu corpo me levar sem planejar muito, como se alguma parte de mim soubesse para onde ir. Sentei no fundo, a cidade passando pela janela como um filme que eu já tinha assistido, mas não lembrava o final. Meu celular vibrou de novo.
outro número, outra mensagem. Se você descer no ponto antes do hospital, vai acabar chegando no lugar certo. Mas eu não recomendo. Eu olhei pela janela. O ônibus estava se aproximando da região dos hospitais. Eu não tinha falado com ninguém sobre onde eu estava. Meu coração começou a bater tão forte que eu quase vomitei. Levantei da cadeira de impulso, apertei o botão, desci no próximo ponto, não no antes do banheiro do hospital, no depois, por puro desafio ou medo. O vento bateu no meu rosto. Eu respirei fundo, me obriguei a caminhar, sem saber exatamente para onde. As ruas ali eram parecidas. Prédios clínicos, farmácias, lanchonetes simples, gente de jaleco indo e vindo. Eu virei numa rua menor, mais silenciosa, e foi ali, quando eu vi a fachada de uma construção antiga, que o meu corpo travou. Era um prédio baixo, de 2 andares, com paredes descascando, uma placa antiga meio apagada, Clínica de Reabilitação Santa Helena. Aquele nome entrou em mim como se tivesse peso físico. Meu estômago embrulhou. Minha visão embaçou por um segundo. Santa Helena. Eu sabia aquele nome, mas não de uma propaganda, nem de passagem. Eu sabia daquele lugar porque eu já tinha morado ali. Não por anos, por um período curto, intenso, apagado. Lembrei do recado no meu celular. Não volta lá. Eu estava na frente do lá. Fiquei parada na calçada, um pé na frente do outro, incapaz de decidir. Uma parte de mim gritava para ir embora, voltar para casa. Fingi que nunca tinha descido daquele ônibus. Outra parte, mais silenciosa. Dizia que eu já tinha passado do ponto de voltar. Foi quando o meu celular vibrou de novo. Eu sabia que você ia descer no ponto errado. Você sempre tentou burlar as regras. Dessa vez, eu respondi na hora. Quem é você? A resposta. Entre. Eu explico melhor lá dentro. Eu olhei para o prédio. Não parecia em funcionamento. A placa estava velha, as janelas apagadas, mas a porta principal, de ferro, estava encostada. Eu empurrei devagar. A dobradiça reclamou. O cheiro de mofo e desinfetante antigo veio junto. Um perfume conhecido, que me deu vontade de chorar sem saber por quê. O hall de entrada estava escuro. Só uma luz falha no fim do corredor. Um balcão vazio. Um telefone antigo desligado. Eu dei alguns passos. Cada passo ecoava demais. Como no corredor da minha casa, mas ampliado. Meu celular vibrou. Direita, segunda porta. Eu virei à direita. Uma fileira de portas, algumas semiabertas, outras fechadas com chave. Segunda porta. Estava entreaberta. A luz vinha dali, branca, fria. Eu empurrei com a ponta dos dedos. A sala era pequena. Uma cama de solteiro, uma cadeira, uma mesa com uma pasta em cima e uma janela alta com grades. Eu conhecia aquela sala. Eu senti, não como memória clara, mas como reconhecimento de cheiro, de textura, de vazio. Dei 2 passos para dentro. Olhei ao redor. Ninguém. Meu celular vibrou de novo. Você costumava se sentar no chão encostada naquela parede. Eu olhei para a parede ao lado da cama. Havia uma marca mais escura. Como se alguém tivesse encostado ali muitas vezes. Eu me vi ali, por um segundo. Eu, mais magra, olhos fundos, joelhos abraçados, observando o teto daquela sala, respirando. Eu pisquei. A imagem sumiu. Comecei a tremer inteiro. Eu estive internada, Xamoa. Eu disse em voz alta, como se precisasse ouvir minha própria voz admitir. Uma lembrança rasgou minha mente. Discussão com o Daniel. Não era o Daniel. Era outro homem. Eu mais nova. Gritando que não precisava de ajuda. Uma porta batendo. Um carro acelerando. Um prédio. Assinaturas. Um jaleco branco. Uma voz calma dizendo: é pro seu bem. Você precisa se estabilizar. Depois cortes. Remédios. Noite sem relógio. Dia sem janela. Respiração do teto.
e uma sensação constante de estar sendo avaliada. Eu encostei na mesma parede, escorreguei até o chão, igual à imagem que eu tinha visto. Meu celular vibrou mais uma vez. Agora você lembra. Eu respondi com os dedos trêmulos. Por que eu não lembrava antes? Veio a resposta. Porque você assinou para não lembrar, e a gente ajudou. Eu quis rir. Assinei, como se fosse simples. Por que eu assinaria isso? A resposta demorou uma pausa um pouco mais. Quando chegou, veio como um soco. Porque na época você não aguentava mais saber que sua vida estava sendo assistida. Eu li 3 vezes. Não entendi de primeira. Depois fui entendendo aos pedaços. Assistida por quem? O visto azul apareceu, mas nenhuma resposta veio. O silêncio da sala ficou grosso. Eu comecei a ouvir de novo. A respiração do teto, muito clara. Era diferente da minha casa, mas ao mesmo tempo, era o mesmo padrão. Estalo longo, pequena trinca de gesso. Um rangido como se o prédio estivesse se ajustando ao peso de um olhar. Eu levantei, olhei para cima. Ali, bem em cima da cama, havia um círculo levemente mais escuro, como se tivesse sido instalado alguma coisa ali um dia, e depois retirado. Uma voz atrás de mim me fez virar num pulo. Ali era câmera. O senhor de antes, o da clínica, estava encostado no batente da porta, como se estivesse ali desde sempre. Eu não perguntei o que ele estava fazendo ali, nem como tinha entrado. Meu cérebro já tinha ultrapassado a linha da lógica fazia tempo. Eu só perguntei, que câmera? Ele entrou na sala devagar. Olhou em volta com uma saudade estranha. Você ficou aqui algumas semanas. Tudo que você fazia era observado, avaliado, comentado, anotado. Meu estômago deu um nó. Como em qualquer internação, né? Monitoramento médico. Ele me olhou em silêncio por uns segundos. Depois balançou a cabeça. Não só médico. Eu dei um passo para trás. Eu não estou entendendo. Ele puxou a cadeira, sentou, como quem se prepara para uma conversa longa. Você acha que sua vida é só sua, Júlia? Que suas crises, suas brigas, seus choros no banheiro, seus ataques de riso no ônibus, são pedaços soltos no universo? Eu comecei a ficar irritada. Claro que não, tem sempre alguém em volta. Família, amigos, gente no ônibus. Ele deu um meio sorriso. Eu não estou falando de quem está presente. Estou falando de quem assistiu tudo de fora. Eu estremeci. Fora de onde? Ele apontou para minha cabeça. Da sua perspectiva. Eu falei mais alto do que eu queria. Isso não faz sentido. Ele suspirou. A gente assinou um contrato com você há anos. Você estava muito mal, se sentindo sozinha, inútil, invisível, lembra? Imagens vieram em flashes. Eu sentada no chão do banheiro da minha casa antiga, chorando tanto que não dava para respirar, repetindo para mim mesma. Ninguém vê, ninguém liga, ninguém sabe. Eu engoli em seco. Sim, ele continuou. Foi aí que um de nós te encontrou. Um de vocês quem? Ele não respondeu direto. Levantou. Encostou a mão na parede onde eu tinha me encostado mais cedo. Você disse que toparia qualquer coisa para não buscar sentir tão sozinha lá dentro. Ele tocou o próprio peito. Lá dentro de você, lembra? Eu não lembrava claramente, mas meu corpo lembrava. Arrepio inteiro. Ele me olhou de um jeito diferente. Então a gente ofereceu o contrato. Não era dinheiro. Não era cura milagrosa. Era audiência. Eu ri nervoso. Que tipo de audiência? Ele falou devagar. Gente assistindo a sua vida, em tempo real. Eu afastei um passo. Você está dizendo que minha vida é um programa? A palavra saiu ridícula, mas tinha ficado implícita. Ele não disse sim, mas também não disse não. Só deixou no ar. Você sentiu isso desde pequena, que tinha alguém olhando. Não sentiu?
Eu lembrei de noites em que eu falava sozinha olhando para o teto, criando histórias como se estivesse narrando para alguém, de um jeito que parecia natural demais para ser só imaginação. Ele viu meu rosto mudar. É, ele disse, você sempre teve esse faro. Eu tentei me apoiar em algo concreto. Se isso fosse verdade, eu teria a lembrança de ter assinado alguma coisa. Ele apontou para a mesa da sala. A pasta. Tem, mas você pediu para não lembrar. A gente apagou as partes que te deixaram pior. Eu olhei a pasta como se ela fosse uma cobra. Andei devagar até ela. Abri. Folhas em branco, todas. Menos a última, na última. Só uma frase, na minha letra. Se um dia Leléo lembrar, me lembra que fui eu que pedi. A letra tremia, mas era minha. A forma como eu fazia a letra J. O jeito que eu cortava o T. Eu larguei a pasta. Meu coração parecia pequeno demais para tanta coisa. Por que eu faria isso? Minha voz saiu fina. Ele respondeu sem hesitar. Por que você não suportava mais a ideia de viver na sombra, de ser só mais uma pessoa na multidão, de passar pela vida sem testemunha? As palavras bateram em lugares que eu não sabia que existiam dentro de mim. Eu lembrei do jeito como eu sempre li diários de outras pessoas com uma inveja estranha. Como eu me emocionava em ver stories de gente comum. Como se aquilo fosse mais real do que a minha própria vida. Eu lembrei das vezes em que pensei, se alguém visse isso agora, talvez fizesse sentido eu estar sentindo isso. Eu sentei na beira da cama da sala. Olhei para o teto. Parei de fugir da sensação, eu disse, quase num sussurro. Tem alguém me assistindo agora? Ele me olhou com uma pena sincera. Tem. O ar ficou mais pesado. Eu senti uma pressão nos ombros. Um calor estranho subindo pela nuca. Quem? A pergunta saiu quase infantil. Ele deu de ombros. Não é uma pessoa só. Passou a mão na testa. É um grupo, uma plateia, um público. Eu quis vomitar. Você está falando como se minha vida fosse uma série. Ele inclinou a cabeça. E se for? Um silêncio longo. Só a respiração do teto lá fora. Um carro passou. Um cachorro latiu. Dentro da sala. O mundo parecia menor. Eu perguntei. E o Miguel? Ele respingou um sorriso breve. O Miguel cuidou de você aqui. Ele era um dos técnicos, mas passou do ponto. Começou a gostar demais da história. Se envolver demais. A regra é não se apegar ao protagonista. Eu tremi ao ouvir aquela palavra. Protagonista. Ele que te mandou mensagem? Ele desviou os olhos. Ele atravessou protocolos que não devia. Eu engoli em seco. E agora? Ele me encarou. Agora você começou a lembrar sem autorização. Isso não era para acontecer tão cedo. Meu peito apertou. Cedo? Eu tenho 34 anos. Ele deu de ombros. Para eles, você ainda está no meio da primeira temporada. Eu ri de nervoso. Isso é doentio. Ele não discordou. É. Ficamos em silêncio. Eu, ele, o teto respirando. Então ele falou. Você tem duas opções que não são exatamente uma escolha. Ou finge que não entendeu nada e continua. Ou briga contra uma coisa que você mesma pediu. Eu olhei para ele com raiva. Você acha que se eu tivesse consciência plena eu ia pedir isso? Ele olhou para o chão. Na época, naquele banheiro, com o corpo do jeito que estava, com o olhar que você tinha. Sim, você pediu. E pediu com força. Você disse que preferia ser observada por estranhos do que continuar invisível para quem dizia te amar. Eu fechei os olhos. Uma lágrima escorreu. Não pelo que ele dizia, mas porque uma parte de mim sabia que era verdade. Eu me levantei, fui até a porta, olhei para o corredor escuro. Isso explica o teto da minha casa? Ele deu uma risadinha triste. Não é o teto, é a sensação. Você só deu forma para ela. Eu virei. E por que agora piorou? Ele me olhou longo. As coisas dão audiência quando mudam. Fez uma pausa.
E você anda mudando demais. Eu senti uma náusea súbita. Ele continuou. O Miguel não devia ter se aproximado de você no seu dia a dia, dia. Mas ele decidiu que você tinha o direito de saber um pouco. Só que ele esqueceu que saber um pouco é pior do que não saber nada. Eu perguntei quase sem voz. O que acontece se eu quiser cancelar? Se eu quiser sair desse contrato? Ele respirou fundo. Olhou para o teto. Depois para mim. Não é tão simples quanto apertar um botão, mas existe um jeito de parar de sentir. Como? Eu agarrei aquela possibilidade como quem agarra mais um corrimão em escada escorregadia. Ele demorou para responder. Você já conhece. Só não lembra que conhece. Eu fechei a mão com força. Fala direito. Ele se levantou, foi até a janela, olhou para a rua, falou sem virar para mim. Se você voltar para o ponto exato de onde as coisas começaram a ser apagadas e fizer a mesma escolha, elas podem ser apagadas de novo e com mais força. Eu quis explodir. Que ponto é esse? Ele respondeu. A cama da sua casa, o teto, a frase que você ainda não lembra inteira. Eu respirei fundo. Que frase? Ele virou. Antes de assinar, você olhou para cima e disse em voz alta que aceitava ser vista por qualquer um, desde que nunca mais se sentisse sozinha. Palavra por palavra. Você lacrou o contrato assim. Por isso o teto respira. Não é a casa. É você lembrando da frase. Eu sentei de novo, meu celular vibrou. Mensagem do número do Miguel. Primeira vez que ele me mandava algo diretamente. Não acredita em tudo que ele fala. Ele só mostra o que interessa para eles. Eu olhei para o Senhor. Ele pareceu entender. Ele vai tentar te convencer de que você é vítima. Girou a cabeça. Mas você não é só vítima. Você é autora também. O ar ficou mais pesado ainda, naquele momento. Eu entendi uma coisa que me deixou sem chão. Eu não era só um objeto sendo observado. Eu tinha pedido aquilo, de um jeito ou de outro. E agora? Eu tinha que decidir. Ou eu aceitava viver sabendo que cada gesto meu podia estar sendo assistido, ou eu apagava tudo de novo e voltava para o conforto de não saber. Mas de qualquer jeito, eu não sairia ilesa. Eu saí da Clínica Santa Helena sem dizer mais nada. O senhor não tentou me impedir, só me observou ir. Na rua. A luz do fim de tarde me pareceu diferente, como se tivesse mais grão, como se fosse uma gravação antiga. Voltei para casa de ônibus. Sentei de novo no fundo, mas agora eu reparava em cada detalhe. A mulher que cochilava encostada no vidro. O homem que mexia no celular com o brilho baixo. O garoto que ouvia música alta. Eu pensei, eles também. Será? Cheguei em casa. O Daniel estava no sofá. Celular na mão, televisão ligada. Cenário idêntico às outras noites. Só que eu olhava para aquilo com outros olhos. Eu entrei. Ele falou sem levantar o rosto. Demorou. Tava onde? Eu respondi automático. No trabalho. Uma parte de mim esperou algo diferente. Uma pergunta a mais. E o Tos? Um olhar mais longo. Não veio. Eu fui até o quarto. Larguei minha bolsa na cama. Olhei para o teto. Ele parecia comum, branco, com um pequeno trincado perto da luminária. Eu deitei no centro da cama, braços abertos, olhos fixos lá em cima, e falei em voz alta, numa mistura de desafio e desespero. Se tem alguém aí, me responde pelo menos uma vez. Só uma. Nada. Fiquei alguns minutos assim, até o Daniel gritar da sala. Júlia, vai pedir pizza? Eu fechei os olhos e então, o teto estalou. Um estalo diferente, mais cheio, como se alguma coisa tivesse decidido se mover. Eu abri os olhos. Por um segundo, só um segundo, eu tive certeza absoluta de que vi um reflexo. Não era rosto. Não era forma nítida. Era um brilho de tela, como se tivesse uma superfície de vidro do outro lado do teto. E uma luz piscando lá.
pisca, sumiu. Meu coração foi para a garganta. Eu sussurrei. Eu sei que vocês estão aí. Não veio resposta, mas a sensação de presença aumentou, como se milhares de olhos silenciosos tivessem se inclinado para mais perto. Eu levantei devagar, peguei meu celular, abri o bloco de notas, criei uma nova anotação. Hoje eu descobri que não estou sozinha, e não sei se isso me salva ou me condena. Olhei a frase por alguns segundos, fui até a lixeira, quase apaguei, mas deixei. Fechei o app, fui até a porta do quarto. Antes de sair, olhei para o teto mais uma vez e percebi um detalhe que eu nunca tinha visto. Bem no canto, entre o teto e a parede, um pontinho escuro, minúsculo, quase invisível. Eu não sabia se era sujeira, infiltração, um microinseto ou outra coisa. Eu cheguei mais perto, fiquei na ponta do pé, tentei focar. Quanto mais eu olhava, mais parecia um microfuro, perfeito, redondo, como o espaço minúsculo por onde alguém poderia estar vendo. O Daniel gritou de novo, Júlia, a pizza! Eu encostei a mão na parede para manter o equilíbrio. Não tirei os olhos daquele pontinho. Minha cabeça latejava, meu peito doía. Eu pensei em pegar uma cadeira, um banquinho, subir, encostar o dedo ali, tampar. Mas eu não fiz, não naquele momento. Eu dei um passo para trás, abri um sorriso que ninguém viu e sussurrei. Então, me assistam. Saí do quarto, fechei a porta. O barulho do meu próprio passo no corredor pareceu um pouco mais forte. E enquanto eu caminhava em direção à sala, sem olhar para trás, eu tive a nítida sensação de que, em algum lugar, alguém apertou play. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação estranha. Não era só cansaço, nem ressaca emocional. Era um tipo de clareza incômoda. Como se tivessem limpado um pedaço do vidro por onde eu via minha própria vida. O Daniel já tinha saído. Deixou um bilhete rápido na mesa da cozinha. Fui mais cedo. Reunião, tem café. Peguei a caneca, passei o café, fiquei observando o tiças, o líquido descer, mexendo devagar. Tudo parecia normal, mas nada parecia igual. Eu fui até a sala, olhei para o teto, para aquele pontinho escuro. Ele ainda estava lá, idêntico. Alguma coisa em mim queria desesperadamente arrancar um pedaço do teto, ver o que tinha ali. Outra coisa dizia, deixa. Peguei o celular, sem pensar muito. Mandei mensagem para o número desconhecido. Se isso é verdade, se vocês existem mesmo, me digam uma coisa que só eu sei, para eu parar de achar que enlouqueci de vez. Fiquei parada na sala, esperando uma resposta que talvez nunca viesse. Fui me arrumar para o trabalho. Banho, roupa, maquiagem rápida. Quando voltei para pegar a bolsa, o celular tinha uma notificação. Você já tentou se matar 3 vezes. Só contou 2 para seu psicólogo e nenhuma para o Daniel. Eu li aquela frase com um misto de raiva e vergonha. A 3ª vez? Ninguém sabia da 3ª vez. Nem eu lembrava direito. Foi num dia comum, antes de eu conhecer o Daniel. Eu tinha 20 e poucos anos. Um dia inteiro chorando. Cansaço, cama, remédios espalhados. Mas eu tinha desistido no meio. Nem eu considerava aquilo uma tentativa. Só um pensamento que quase foi. Como alguém poderia saber daquilo? Me deu náusea. Respondi sem pensar. Vocês não têm direito. Veio a resposta. Você deu. Eu joguei o celular no sofá. Saí batendo a porta, no ônibus, no caminho para a clínica. Eu olhava para as pessoas de outro jeito. Será que alguém ali também tinha assinado algo, sem lembrar? Será que tinha mais gente vivendo com essa sensação de ser vitrine sem saber? Cheguei no trabalho, coloquei o crachá, sentei no meu posto. Todo mundo parecia normal. Mas agora, de vez em quando, eu via pequenos tremores nas bordas da realidade. Um paciente que andava e deixava um rastro quase imperceptível.
como se o movimento tivesse sido regravado por cima. Uma colega que ria, e o som da risada parecia vir um segundo antes da boca dela abrir. Era pequeno, quase imperceptível. Só alguém muito atento perceberia. Ou alguém que tinha sido avisado, no meio da manhã. O Miguel apareceu, sem aviso, sem pai, sem desculpa. Ele parou na minha frente, olhou direto nos meus olhos. Você foi lá. Não era pergunta, era afirmação. Eu respirei fundo. Você sabia que eu ia. Ele deu um meio sorriso. Eu apostei que sim. Eu olhei ao redor. A recepção estava cheia. Gente demais para uma conversa daquelas. Você não devia estar aqui. Eu falei sem conseguir controlar o tom. Ele apoiou o braço no balcão. Você quer conversar aqui? Ou quer dar um jeito de sumir 5 minutos? A resposta já estava pronta em mim. Antes da pergunta terminar. Copa. Agora. Eu pedi para a colega cobrir meu lugar por alguns minutos. Disse que ia beber água. Entrei na copa com as pernas meio bambas. Ele veio logo atrás. Fechou a porta. Nós dois no mesmo espaço pequeno. A máquina de café chiando. O cheiro de comida requentada. A luz fria. Eu cruzei os braços. Você podia ter me contado tudo de uma vez. Ele enfiou as mãos no bolso. Você não teria acreditado. Eu ainda não acredito, eu respondi. Mas a minha voz não tinha convicção. Ele me encarou. Mas você sente. Eu não respondi. Ele deu um passo para mais perto. Quando você foi para Santa Helena, você não foi arrastada. Você foi porque quis. Cansou de gritar sozinha. Quis audiência. Eu estava lá, desde o começo. Eu tentei lembrar. A imagem dele na sala. Jaleco, prancheta, olhar interessado demais. Veio em flashes. Ele sentado no chão da sala junto comigo, enquanto eu falava sem parar, contando coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Ele anotando tudo. Eu senti um misto de gratidão antiga e raiva recente. Você se aproveitou de mim. Minha voz saiu baixa. Ele franziu a testa. Eu me envolvi. É diferente. Respirou fundo. Não era para eu ir até sua casa. Não era para eu vir até aqui sem protocolo. Mas ver você vivendo como se fosse só mais uma figurante me deu agonia. Figurante. Aquela palavra doeu. Então você decidiu me acordar. Eu completei. Ele assentiu. Sim. Eu apertei as mãos uma na outra. Pra quê? Pra eu ficar paranoica em todo lugar? Pra eu sentir que tô num palco até fazendo xixi? Ele se aproximou mais um pouco. Não o suficiente para tocar, mas o suficiente para eu sentir o calor. Pra você ter escolha. Respirei fundo. Que escolha? Ele contou nos dedos. Continuar a série com consciência, sem filtro, sabendo que tem gente te assistindo. E usar isso a seu favor. Eu cortei. Isso não são pessoas. São o quê? Clientes, consumidores. Ele ignorou a interrupção e continuou. Ou pedir para cortar, reescrever, apagar a lembrança, voltar para a ignorância confortável e virar de novo um personagem automático que repete padrão, dá audiência pela dor e não faz ideia. Eu engoli. Achar que tem escolha entre essas duas coisas é quase engraçado. Ele deu um meio sorriso triste. Eu sei. Ficamos em silêncio, até que ele tirou algo do bolso. Uma folha dobrada, paper grossa. Entregou para mim. Eu hesitei. O que é isso? Ele falou baixo. Uma proposta de encerramento antecipado. Você não deveria ter acesso a isso, mas eu dei um jeito. Eu abri. As letras eram pequenas, um texto cheio de termos confusos. Mas no meio, uma frase destacada. Declaro estar ciente de que a suspensão do acompanhamento implicará na perda gradual das lembranças relacionadas ao período assistido, bem como de qualquer sensação direta de observação. Meus olhos grudaram em perda gradual das lembranças. Eu sussurrei. Se eu assinar,
Eu vou esquecer de tudo isso? Ele assentiu. Não de tudo, mas o essencial cai no esquecimento. O teto volta a ser só teto. O corredor volta a ser mal a ser só corredor. O sentimento de ser observada some, quase por completo. Quase! Aquela palavra me agarrou pelo pescoço. E você? Eu perguntei. Ele respirou. Eu viro só um cara estranho que apareceu alguns dias no seu trabalho. Uma lembrança solta, sem peso. Talvez nem isso. Meus olhos arderam. Você quer que eu assine? Eu perguntei num fio de voz. Ele hesitou por um segundo. Depois respondeu. Eu quero que você pare de sofrer assim. Mas eu também... Interrompeu. Passou a mão no rosto. Eu também não queria que sua história virasse só mais uma história. Sem consciência, sem autoria, só seguindo o roteiro. Aquela palavra, roteiro, me deu arrepios. Eu encostei na pia, olhei para a folha. E se eu não assinar? Ele me olhou ao fundo. Você vai continuar sentindo, talvez mais. Vai ver as falhas com mais clareza. Vai saber quando alguém mexer no seu tempo. Vai perceber olhares que os outros não percebem. Eu engoli. E o que eu faço com isso? Ele deu de ombros. Ou enlouquece de vez, ou começa a jogar junto. Aquele dia arrastou como se tivesse o dobro de horas. Eu tentei trabalhar, mas cada pessoa que entrava me parecia um personagem. Cada pedido, cada reclamação, cada sorriso forçado. Tudo parecia guiado por uma linha invisível. O papel com a proposta de encerramento ficou na minha bolsa, pesando. A cada intervalo eu pegava, lia um trecho, guardava de novo, de noite, em casa. Esperei o Daniel dormir. Sentei na mesa da cozinha. Acendi só a luz fraca da coifa. Espalhei a folha na mesa. Peguei uma caneta e comecei a ler de verdade. Quanto mais eu lia, mais eu percebia que não era só um contrato qualquer. Era uma espécie de autorização para eu mesma tirar meu corpo da própria história. Se eu assinasse, eu ia voltar a ser só um ponto numa multidão, sem a consciência aguda de ser vista, mas também sem o incômodo que estava me corroendo. Eu ouvi o ronco do Daniel vindo do quarto. Olhei para a sala, para a porta, para o corredor, tudo quieto. Só o som do relógio de parede e do meu coração. Eu coloquei a caneta em cima da linha onde dizia assinatura. Minha mão tremeu. Eu tentei imaginar minha vida sem essa sensação de observação, sem sentir o teto respirando, sem ficar caçando microfalhas na realidade, sem ter que lidar com a ideia de que alguém poderia estar comentando meu café da manhã num lugar qualquer. Parecia tentador. Eu respirei fundo. Pensei nas minhas crises antigas, na solidão que eu sentia antes de tudo, na vontade desesperada de ser vista de verdade por alguém. Qual era a pior prisão? Ser invisível ou ser vitrine. A caneta tocou-se ao papel. Eu quase assinei. Quase! Mas uma pergunta cruzou minha mente como um relâmpago. Se eu esquecer de tudo isso, quem garante que eu não vou fazer o mesmo contrato de novo? De outro jeito, com outra pessoa, em outro lugar? Minha mão parou. Eu percebi ali, naquela mesa simples de cozinha, que esquecer não era liberdade. Era apenas outra forma de prisão, com paredes pintadas de outro jeito. Puxei a mão, larguei a caneta, fiquei olhando meu nome impresso no contrato. Júlia. Uma pessoa que tinha pedido para ser vista a qualquer custo. Eu levantei da cadeira, peguei a folha e rasguei no meio. A sensação que veio não foi alívio, foi vertigem. Como se o chão tivesse dado uma girada suave. O ar da cozinha ficou um pouco mais pesado. O teto, silencioso. Meu celular vibrou como se estivesse respondendo ao que eu tinha feito. Mensagem do número desconhecido. Então tá, vai ser assim. Sem explicação, sem ameaça clara. Só uma certeza. Alguém do outro lado tinha visto meu gesto.
e anotado. Naquela noite eu sonhei de novo com a sala da clínica, mas dessa vez eu não estava na cama. Eu estava em pé, no meio do quarto, com um microfone invisível na mão. Eu falava, e minhas palavras ecoavam numa sala muito maior, cheia de sombras em movimento. Eu não via rostos, só formas. Mas eu sentia a atenção. Uma voz vinda do teto perguntava: "E aí, Júlia, vai continuar?" Eu acordava antes de responder. Acordei com essa frase entalada. O que significa continuar? Levantei. Fui trabalhar. Mas agora, eu tinha feito uma escolha. Eu não ia apagar. Eu ia tentar viver com isso, mesmo sem saber como. No caminho para a clínica. Uma coisa nova começou a acontecer. Quanto mais eu encarava as pessoas, mais eu via algo atrás delas. Um contorno, uma espécie de camada extra. Não era nada sobrenatural. Era mais como uma intuição visual. Eu olhava para uma colega, via ela digitando, mas atrás dela, como uma sombra atrasada. Eu via cenas antigas. Ela chorando no banheiro, ela rindo sozinha vendo um vídeo, ela brigando ao telefone. Tudo em silêncio, alguns segundos, e sumia. Era como se eu tivesse ganhado acesso rapidinho ao episódio anterior de cada um. Isso me deixou tonta, assustada, mas também, curiosamente, menos sozinha. Porque eu percebia, ninguém ali era plano, todo mundo tinha histórias. Cheguei ao balcão, sentei. O senhor da Santa Helena não apareceu, o Miguel também não. Mas as pequenas falhas na realidade ficaram mais nítidas. Em um momento, eu vi claramente. O ponteiro do relógio de parede se mexeu para trás um segundo. Depois voltou para o lugar. Como se alguém tivesse dado rewind. Na mesma hora. Um paciente que tinha acabado de reclamar do atraso. Reclamou de novo, com as mesmas palavras. Eu olhei em volta. Ninguém reagiu como se fosse estranho. Para todo mundo ali. Era a primeira vez que ele falava. Para mim. Era repetição. Meu coração disparou. Meus olhos encheram d'água. Eu entendi ali. Com uma clareza assustadora. Não eram só câmeras. Não era só observação. Tinha edição. A minha vida e a dos outros podia ser cortada, repetida, regravada por alguém. E eu percebi algo ainda mais perturbador. Algumas cenas da minha memória, desde criança, pareciam ter cortes duros, como se tivessem sido gravadas com salto. Eu sentado no sofá vendo TV. Pisca! Eu chorando no quarto. Pisca! Eu na escola tirando uma nota ruim, sem ligação lógica, como se parte da história tivesse sido puxada para fora. Bloco 3. Essa percepção mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia esconder. Eu comecei a ficar distraída demais. Errar dados no cadastro, esquecer agendamentos, trocar nomes. Minha chefe me chamou numa salinha mera improvisada. "Júlia, tá acontecendo alguma coisa? Você não é assim." Eu quase contei tudo. Quase. Por um segundo. Abri a boca para falar sobre contratos invisíveis. Teto que respira. Realidade editada. Mas eu vi. Atrás dela. Aquela camada extra. Ela. Sentada na mesma salinha. Chorando. Sozinha. Com a mão no rosto. Um crachá diferente. De outra empresa. Uma voz que dizia: "Infelizmente, vamos ter que te desligar." A imagem sumiu. Eu entendi. Ela também tinha uma história. Também já tinha sido cortada em algum lugar. Eu só respondi: "É cansaço. Tô tentando ajustar meu sono." Ela inspirou fundo. "Vê se cuida, tá? Eu não quero te perder. Pelo menos não por motivo de saúde." Pelo menos não. Aquilo ficou na minha cabeça. Saí da sala. Voltei para o balcão, no meio da tarde. O Miguel finalmente apareceu. Sem jaleco. Sem pai. Só ele. Parou na minha frente. Sem apoiar os braços dessa vez. Como se estivesse se contendo. "Rasgou?" Ele perguntou. Eu assenti. "Rasguei."
Ele olhou rapidamente para o teto, depois para mim. Então segura. Eu franzi a testa. Segura o quê? Ele respirou fundo. O impacto. Eu não tive tempo de perguntar impacto de quê naquele exato momento. A luz da clínica piscou, rápido. 1, 2, 3 vezes. Os pacientes reclamaram. Uma risadinha nervosa que para mim. O mundo inteiro congelou por 1 segundo. Eu vi, claramente. As pessoas na recepção ficaram estáticas, na mesma posição, com as bocas entreabertas, os olhos fixos. Só eu e o Miguel nos mexíamos. O ar parecia gelatina. Eu ouvi um som estranho, como se alguém estivesse mexendo numa fita antiga, um arrastar, um voltar, um pular. Eu olhei para o Miguel. Ele estava sério. Eles estão ajustando teu eixo? Eu não entendi. Eixo? Ele apontou em volta. Você não aceitou sair. Então eles vão mudar as regras. Ver como você reage sabendo demais. Eu comecei a tremer. Por que eu? Tem tanta gente. Por que logo eu? Ele deu um meio sorriso triste. Porque desde o começo você fala com o teto. Dá retorno. Não é qualquer um que olha para o vazio e conversa de volta. A luz piscou de novo, dessa vez mais devagar. As pessoas começaram a se mexer, como se nada tivesse acontecido. Uma mãe se levantando com a criança no colo continuou o movimento do ponto exato onde tinha parado. Ninguém pareceu notar o congelamento. Só eu. Eu levei a mão à cabeça. Eu não vou aguentar isso. O Miguel se inclinou. Você aguenta. Você sempre aguentou mais do que achava. Eu perguntei. Como você vive sabendo o que sabe? Ele deu uma risadinha curta. Eu também assisto, mas de um outro andar. Não era a resposta, mas eu deixei. Passei o dia estranho, cada vez que a luz piscava, ou o ar ficava pesado. Eu imaginava alguém lá em cima. Pause. Play. Volta 10 segundos. No fim do expediente. Eu saí da clínica com uma certeza. Eu não era a mesma pessoa que tinha entrado ali meses atrás. O mundo, para mim, tinha outra camada. Cheguei em casa. O Daniel estava mais animado que o normal. Júlia, consegui uma promoção. Ele falava das novas funções, do aumento, das responsabilidades. Eu tentava sorrir, mas a minha cabeça fazia outra coisa. Enquanto ele falava, eu via Léa Machá ali, atrás dele, a sombra de outra cena. Ele, sozinho no carro, parado na porta do trabalho, piscando várias vezes, como se estivesse prestes a chorar, uma mensagem no celular. Não vamos conseguir te segurar esse mês. Pisca. Sumiu. Eu olhei para ele de novo, falando de promoção. Eu entendi. Naquele cenário paralelo, ele tinha sido demitido. Aqui, ele tinha sido promovido. Alguém, em algum lugar, tinha escolhido qual versão da vida dele ia ao ar para mim. Isso me deu um medo que encostava em todos os meus nervos. Porque se era assim, nada estava garantido, nada era sólido. Nem o meu casamento, nem o meu emprego, nem as minhas memórias. Eu fui para o banho para fugir da conversa e dos pensamentos. Dentro do box, a água batendo na minha cabeça, eu fechei os olhos e falei baixo. Tá, vocês venceram. Eu sei que vocês estão aí, que vocês mexem, que vocês escolhem, mas eu quero uma coisa. Parei, procurei as palavras. Se eu vou ser vitrine, então eu quero pelo menos poder virar de lado uma vez. Eu não sabia exatamente o que isso significava, nem para quem eu estava dizendo, mas assim que falei. A lâmpada do banheiro piscou uma vez só. Eu ri nervosa, saí do banho, me olhei no espelho e por uma fração de segundo, eu não vi só o meu reflexo. Vi um retângulo em volta de mim, como se eu estivesse numa tela, com pequenos números e letras no canto de cima, tipo aqueles de gravação. Helma 00 2 pontos, 00 2 pontos. Pisca. Sumiu. Eu encostei a mão no espelho. Vocês estão aí? Silêncio. O Daniel bateu na porta. Tá tudo bem? Eu tirei a mão. Tá, mas não tava.
Porque eu tinha entendido uma coisa que ninguém tinha me dito claramente. Não era só que minha vida estava sendo assistida. Era que ela podia ser desligada, ou trocada, ou cortada, sem eu saber. Bloco 4. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenos choques. Eu ia até o mercado, escolhia um pacote de arroz. Pisca. Minha mão estava em outro pacote, de outra marca, sem eu lembrar de ter trocado. Eu atendia o telefone na clínica. Uma voz falava um nome. Eu anotava. Pisca. Quando eu olhava de novo, o nome no papel era outro. Eu encontrava pessoas que juravam ter vivido momentos comigo que eu não lembrava. E eu tinha memórias intensas de coisas que para elas nunca tinham acontecido. Era como se existissem versões paralelas da mesma vida. E alguém estivesse misturando as cenas. Uma noite, voltando para casa, eu desci do ônibus 2 ruas antes da minha. Andei devagar. Meu apartamento, luzes acesas. Por um impulso louco. Eu parei do outro lado da rua, 2 minutos. Fiquei observando a minha própria janela. A cortina se mexendo levemente, o brilho da televisão refletindo na parede, a sombra do Daniel passando. Foi a primeira vez que eu me senti, de verdade, do lado de fora da minha vida. Como se eu estivesse assistindo a uma cena de uma série qualquer. Uma mulher que chega cansada, um marido distraído, um teto que respira. Eu poderia muito bem não entrar. Poderia andar até o fim da rua, virar a esquina e nunca mais voltar. A minha trajetória, naquela casa, continuaria, com ou sem mim, de algum jeito. Fiquei ali mais alguns segundos, até que as luzes da sala piscaram 3 vezes. Devagar. Um código. Eu não sabia o que significava, mas sabia que era um sinal. Para mim. Como se alguém lá de cima estivesse dizendo: entra, a gente já posicionou as câmeras. E eu entendi a parte mais cruel de tudo aquilo. Mesmo que eu tentasse fugir, mesmo que eu acordasse no meio da madrugada e decidisse sumir, mudar de cidade, trocar de nome, se o contrato ainda valia, eles iam me achar. Não porque estivessem me perseguindo fisicamente, mas porque a história seguiria me puxando de volta para o eixo. O meu eixo. Eu atravessei a rua, subi as escadas, abri a porta. O Daniel me olhou do sofá. Tava onde? Eu respondi. Aqui perto. Fui direto para o quarto. Fechei a porta. Olhei para o teto. Ele quieto. Eu sentei na cama, peguei o celular. Abri o bloco de notas. Escrevi algo que eu não tinha coragem de dizer em voz alta. Se vocês estão me assistindo, então vocês já sabem tudo. O que eu não entendo é por que continuam. O que de tão interessante tem numa mulher cansada, num casamento morno, num trabalho comum? Fiquei olhando as palavras, apaguei, reescrevi de outro jeito. Se eu sou protagonista, por que minha vida parece figurante? Deixei assim, salvei, joguei o celular ao lado, apaguei a luz. Fiquei deitada no escuro, ouvindo cada estalo do apartamento, um barulho no cano, um passo no andar de cima, o motor da geladeira e, no meio disso tudo, a respiração do teto. Eu fechei os olhos, falei em pensamento. Se alguém aí tiver coragem de aparecer de verdade, sem esses sinais miúdos, sem esses cortes, eu escuto, eu encaro. Mas do jeito que tá, é covardia. Silêncio. Fiquei quase 1 hora ali, esperando qualquer coisa diferente. Nada. Até que, quando eu já estava quase dormindo, quase no ponto de cair num sonho, meu celular vibrou. Peguei sem acender a luz. Mensagem. Do número que eu já conhecia. O anônimo que mandava verdades incômodas. Você não entendeu ainda, Júlia. Não é que eles te assistem. É que alguém se identifica com você. Alguém de verdade. Em algum lugar. E essa pessoa não consegue desligar. Eu reli. Alguém de verdade. Não um grupo. Não um sistema. Não uma empresa. Uma pessoa. Uma.
Meu peito apertou por um motivo que eu não soube nomear. Respondi. Quem? Demorou. Quase 10 minutos. A resposta veio. Se você soubesse, não mudaria nada. A única diferença entre você e essa pessoa é que você sente o teto e ela sente a tela. Eu encostei o celular no peito, a tela ainda acesa. Imaginar do outro lado alguém, sentado ou deitado, olhando para uma tela qualquer, assistindo minha vida como se fosse história. Me deu um tipo de consolo perturbador, porque significava que, de algum jeito, eu não era só experimento. Eu era companhia de alguém. Talvez aquele alguém chorasse comigo, risse de alguma coisa que eu falasse, ficasse com raiva do Daniel às vezes, se irritasse com minhas escolhas. Talvez. Eu virei de lado, olhei para o pontinho escuro no canto do teto. Sussurrei. Então tá, eu não vou tomar decisões pensando em vocês, mas eu sei que vocês existem. E você, seja lá quem for, do outro lado, também existe para mim agora, mesmo eu não sabendo quem é. Fiquei em silêncio, esperando me sentir invadida. Em vez disso, senti uma coisa inesperada, um pouco menos de solidão. Não era bonito, não era saudável, não era certo. Era só o que era. O teto não respondeu, a casa não tremeu, nada grandioso aconteceu. Só um estalo muito leve, como se alguém lá em cima estivesse se acomodando melhor na cadeira. Eu adormeci. O sonho daquela noite foi diferente. Eu me via andando num corredor, não o da clínica, nem o da minha casa. Era outro, com paredes escuras, cheio de portas fechadas. Em cada porta, um nome. Não consegui ler nenhum, até chegar numa porta no fim, sem nome, só um pequeno vidro no meio. Eu olhei. Do outro lado, havia um rosto desfocado. Pela primeira vez, eu não era a observada. Eu era a que observava. Quando eu aproximei o rosto, a imagem clareou um pouco e eu vi olhos cansados, uma boca entreaberta, uma luz azulada batendo no rosto. Alguém olhando para uma tela. Eu, na cama, o teto. Ela me via. Eu via ela. Pisca. Acordei. Deitada na mesma posição, olhos no teto, o Daniel respirando ao meu lado, o pontinho escuro no canto, tudo igual. Mas não era mais igual, porque agora, quando eu olhava para o teto, eu não pensava só em contrato, em câmera, em sistema. Eu pensava naquela pessoa que podia estar agora mesmo, em outra cidade, outro país, outro fuso horário, olhando, rindo da minha confusão, se reconhecendo na minha tristeza, se irritando com a minha indecisão. Eu levantei, fui até a janela, abri um pouco, o ar da manhã entrou. Fiquei encarando a rua, carros passando, gente indo trabalhar, cachorro arrastando o dono, tudo normal. Só que eu sabia, em algum lugar, alguém podia estar vendo o mundo por meus olhos, achando tudo isso normal demais, ou intenso demais, ou chato demais. E a parte mais perturbadora é que eu comecei a me perguntar o que eu faria se estivesse no lugar dessa pessoa. Será que eu desligaria? Será que eu trocaria de canal? Ou será que eu ficaria até o fim, só para ver se essa mulher cansada ia finalmente fazer alguma coisa diferente? Eu voltei para a cama, peguei o celular, abri o bloco de notas, escrevi uma frase e fechei. Se você existe mesmo, então você sabe. A decisão não é só minha, é nossa. Apaguei a tela, olhei para o teto e tive aquela sensação outra vez, como se alguém tivesse apertado play, mas agora eu não sabia mais, de verdade, se era o teto ou se era boa a pessoa do outro lado da história. Talvez as duas coisas fossem a mesma. E o mais inquietante é que eu nunca vou saber. #separadas por vírgula.